Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Mena, eu sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de vários cursos preparatórios para concurso público. Vamos falar no tema de hoje, descentralização e desconcentração administrativa, um tema que cai toda hora em concurso público e muitas vezes traz alguma dificuldade para o aluno, para o candidato. Beleza, vamos ver. O que é descentralização? A União, os Estados Federal e os municípios, ou seja, os entes federativos, também falados pela doutrina de entes políticos, desempenham alguma das suas atividades por outra pessoa jurídica, ou seja, são duas pessoas jurídicas diferentes, distintas, que todas possuem personalidade jurídica. Beleza. A gente não pode perder de vista que a descentralização ela pode ocorrer de duas formas. Por outorga, transfere a titularidade e a execução através de uma lei, normalmente por prazo indeterminado. E o exemplo que nós temos é a criação da administração pública indireta, que a Constituição Federal fala assim, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a criação de empresa pública e sociedade de economia mista e fundação. Então a gente pensa assim, outorga de quem? Quem está outorgando uma outra pessoa jurídica desempenhar uma atividade pública? Está outorgando a lei. Beleza, então por outorga legal ou por outorga da lei. Ou pode ser por delegação. Na delegação, transfere-se mediante contrato ou ato unilateral somente apenas a execução daquela atividade pública por prazo determinado. Então, normalmente, por outorga, a criação da administração indireta é por prazo indeterminado. Lembrando o seguinte, para você não ter dificuldade, a lei não tem data para acabar normalmente. Então, quando é criada uma entidade da administração indireta e é criada por lei específica, como determina a Constituição Federal, né, não tem prazo de validade, beleza. Mas quando é por contrato ou por um ato unilateral, ela tem prazo de validade. Então, no caso da descentralização, né, por outorga, transfere a titularidade e a execução. Por delegação, não. A titularidade continua da administração pública. A execução é que é transferida. Vamos dar um exemplo aqui bem simples para a gente memorizar. A Ponte Rio-Niterói, aqui no Rio de Janeiro, ela sofreu um processo de descentralização. Então, existe uma concessionária que explora economicamente a utilização da ponte e, em contrapartida, é cobrada uma tarifa. A administração transferiu a ponte, a titularidade da ponte para o particular? Não, claro que não, é bem público, é inalienável. Ah, sim, então foi uma descentralização contratual. A concessionária celebrou um contrato após uma licitação e ela explora a atividade, mas a titularidade, ou seja, quem é o dono da ponte, é a administração pública. Beleza. Então, uma coisa importante, na descentralização não existe hierarquia, não existe subordinação entre o ente centralizado, que é quem outorga, através da lei, a criação de uma administração indireta, ou quem celebra um contrato ou um ato transferindo o desempenho da atividade para o outro. Não existe hierarquia, não existe subordinação. Beleza, por que eu estou falando isso? Porque na desconcentração é diferente. Desconcentração é uma reorganização interna dentro da mesma pessoa jurídica, ou seja, é uma redistribuição interna de competências, aonde a administração direta, a administração centralizada, ela cria órgãos ou subdivide órgãos, né, que não possuem personalidade jurídica para que esses órgãos desempenhem atividade administrativa.
Então a gente tem um exemplo de desconcentração, a criação do ministério, ou o desmembramento. Vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar que nós tivéssemos o Ministério da Educação e Cultura. E aí, num determinado momento, o chefe do executivo, né, o presidente da República, entendesse assim, olha só, está sendo mal gerido, porque vamos imaginar que a educação esteja sendo prejudicada por estar cumprindo duas finalidades num único ministério. Então, o que ele decide? Vamos desmembrar. E agora teremos Ministério da Educação e Ministério da Cultura. Ou seja, houve uma subdivisão, houve uma reorganização interna para o melhor desempenho daquela atividade. O nome disso é desconcentração. Porque ministério, secretaria são órgãos e órgãos não têm personalidade jurídica. Beleza, uma coisa que pode aparecer na sua prova, seja numa prova da OAB, seja numa prova de múltipla escolha, seja numa prova discursiva ou até mesmo numa prova oral. Desconcentração material ou temática. O que significa isso, né? A doutrina traz essa nomenclatura dizendo que a criação de um ministério está inserida no que chama de desconcentração material temática, que é a distribuição de competência mediante especialização de cada órgão. Então, como eu falei, o Ministério da Cultura abrange, tem foco para uma coisa, o Ministério da Educação tem foco em outra coisa. Então, seria uma especialização, seria chamado ou classificado pela doutrina de desconcentração material ou temática. Beleza. E agora vamos relembrar ou acrescentar. Desconcentração, o órgão que desempenha a atividade, estão subordinados à administração direta, estão subordinados ao chefe do executivo. E existe hierarquia. E eles, os órgãos, não têm personalidade jurídica. Vamos trazer isso já já, porque é tão importante falar que não tem personalidade jurídica. Então, enquanto na descentralização não existe hierarquia, não existe subordinação, na desconcentração existe hierarquia, existe subordinação. Beleza. Vou voltar aqui antes de encerrar, né? Que eu acabei não colocando e é muito importante. Porque pela situação do órgão não ter personalidade jurídica, significa dizer que o órgão não pode ser autor de nenhuma ação judicial, significa dizer que o órgão não pode ser réu num processo judicial. Então, por exemplo, se a Polícia Civil, no desempenho da sua atividade, causar um dano a alguém, essa pessoa que sofreu o dano não pode entrar com ação contra a Secretaria de Polícia Civil, porque Secretaria de Polícia Civil é órgão, e órgão não tem personalidade jurídica, não pode figurar no polo passivo, não pode figurar como réu. Então teria que entrar contra o Estado do Rio de Janeiro, e aí sim o Estado do Rio de Janeiro vai responder objetivamente pelo dano causado pelos seus órgãos. Então, órgão público não tem personalidade jurídica, não pode estar nem como autor da ação no polo ativo, nem como réu na ação no polo passivo. Beleza, gente? Então, tá aqui o meu YouTube, para que vocês se inscrevam lá no meu canal, acompanhem lá, tenho vários vídeos importantes que vão acrescentar muito no seu aprendizado. Prof.Omena, o meu Instagram é @prof.omena. Bons estudos, boa sorte, nos encontramos no próximo vídeo.